programação orientada a objetos versus programação procedural. Será que o paradigma orientado a objeto é melhor do que o paradigma procedural? Eu mesmo, quando dava aulas de introdução à orientação a objeto, muitos anos atrás, eu adorava falar que a orientação a objeto era melhor, era um paradigma que fazia mais sentido para construir aplicações do que o paradigma procedural. Será mesmo? Antes da gente entrar aqui nesse detalhe e tentar pegar um pouco de referência sobre isso, deixa eu só me apresentar aqui. Meu nome é Alberto e junto com Maurício Eniche e Rafael Ponte, eu mantenho o ecossistema Dev Mais Eficiente, que é composto aqui pelo nosso canal e também pelo nosso treinamento, a jornada Dev Mais Eficiente. Hoje aqui nesse vídeo eu também vou ter a companhia aqui do meu gato, que eu já tentei tirar ele daqui várias vezes e não consegui, então ele vai ficar aqui mesmo. E é o que tem pra hoje. Se você vai procurar por aí, né? Eu tô gravando esse vídeo em 2025 e hoje as opiniões já divergem, já são mais divergentes aí. Já tem paradigma funcional ganhou muita força, né? Uma parada mais híbrida também ganhou muita força. Mas, entretanto, contudo, você ainda vai achar muito argumento dizendo assim, não, programação orientada a objeto é muito mais legal, é muito mais interessante, legal não, é muito mais interessante do que programação procedural. Você consegue modelar o mundo através das suas classes, você consegue juntar comportamento e estado, e isso é melhor para você desenvolver sistemas mais complexos e por aí vai. Você pode pesquisar em um monte de post mundo afora que tem por aí, ou você também pode navegar, por exemplo, e ir lá no LLM, no chat GPT e fazer essa pergunta, me coloca quais são as diferenças entre programação procedural e programação orientada a objeto. Geralmente a resposta dos LLMs, se você não dá nenhum contexto adicional, ela vai representar de alguma forma o que o mundo acha sobre aquele tema. Então vamos fazer só esse teste aqui rapidinho. Se a gente vier aqui, ó, eu perguntei e tal, ele botou aqui, né, e explicou aqui. Programação procedural estruturada, né? Foca em funções e procedimentos que operam sobre dados. Ele declara aqui uma variável que representa o saldo, declara aqui um método, né? Perdão, vai chamar de uma procedure, né? Um procedimento e tal, que vai receber um parâmetro e vai alterar o valor dessa variável aqui, né? Então você tem essas procedures que eventualmente alteram aí o valor de um estado que está definido, e você na programação procedural também, se já programou em Pascal ou algo do gênero, você vai lembrar que você pode declarar uma função no conceito de função mesmo, que é uma função que tem um retorno, que recebe um parâmetro e recebe suas entradas e devolve uma saída, e você pode chamá-la múltiplas vezes e supostamente não vai acontecer nada além disso. Ele coloca aqui também, né, programação orientada a objetos, porque eu perguntei, né, como é que é? Foca em objetos que encapsulam dados e comportamentos. Já usa a palavra encapsulamento. E dá aqui o exemplo para o mesmo código. Eu criaria uma classe conta que tem um atributo que chama saldo, né, que é uma variável de instância. Também você pode chamar desse jeito. Vai ter um método, que é essa função que está escopada para dentro dessa classe, né, ou seja, que tem acesso a essas variáveis de instância, né, variáveis membro ou atributos, ou qualquer nome que você queira dar. E eu opero aqui. E a parte legal, né, que meio que resume o pensamento geral, tá aqui na tabela. Foco principal, funções e procedimentos. Foco principal, objetos, dados mais comportamento. Organização do código sequencial com funções. Organização do código para orientação a objetos, classes e objetos. Encapsulamento não existe. Não existe. Não existe maneira de você encapsular, né, de fato, esconder detalhes de uma implementação ou algo do gênero na linguagem procedural, né? Parece que há controvérsias. Encapsulamento, sim, através de classes. Reutilização de código via funções. Reutilização de código via herança e composição. Quando ele fala composição, você tem ali uma referência, né? Você tem uma classe que tem ali vários comportamentos que você pode reaproveitar aquilo que nem poderia ter um conjunto de, por exemplo, funções, principalmente funções, né, que poderiam ser reaproveitados e tal. Quando ele fala aqui do encapsulamento que não existe, né, óbvio que a gente pode ir entrando mais um detalhe, mas tem muito a ver com esse lance de você esconder as variáveis de instância, né, os atributos. Então você tem aquele conjunto de métodos que operam sobre aquele conjunto de dados e está tudo num canto só, e você consegue levar aquilo para vários lugares do sistema. Enquanto que quando você está utilizando uma linguagem procedural, né, sei lá, Pascal, C ou qualquer outra coisa, você tem essas variáveis que são compartilhadas entre as procedures que modificam seus valores, e aí fica mais difícil de você levar isso para outros lugares, tudo mais.
E aí tem essa última parte aqui que é ideal para script simples, lógica linear. Ideal para sistemas complexos, manutenção. Nenhum sistema complexo nunca foi escrito em C, né? Entendi. Então, aí é que tá a parada, né? Aí, de novo, pelo olhar popular, essas são as diferenças. Se você for pesquisar na internet, você vai ver muito sobre isso. Você tem que fazer uma pesquisa intencional, querendo saber, será que é isso mesmo? Para você começar a pegar referências que de alguma maneira contradizem, né? Que colocam em xeque esse tipo de análise aqui. Então eu peguei esse primeiro artigo aqui, que é uma comparação entre a compreensão dos paradigmas orientado a objetos e procedural por programadores e programadoras novatos e novatas aí. E aí, se você for olhar aqui, né, no abstract, que traz um panorama geral do que foi investigado e as descobertas do artigo, ele vai dizer que assim, olha, quando a gente expôs essas pessoas a programas mais simples, o código orientado a objeto, de alguma maneira, né, foi classificado. Quando as pessoas fizeram perguntas para as pessoas, elas responderam de tal maneira que nos mostrou que elas entenderam mais. Mas quando a gente expôs essas mesmas pessoas para programas mais complexos, o paradigma procedural levou muita vantagem em relação à compreensão. Todo mundo no questionário demonstrou mais conhecimento sobre o programa que estava escrito em linguagem que utilizava o paradigma procedural do que em linguagem que utilizava o paradigma orientado a objeto. Óbvio que aqui tem múltiplas variáveis que a gente poderia analisar, que era de fato o nível de cada pessoa que era novata, a capacidade de quem escreveu o programa, né, o quanto que ela dominava de cada um dos paradigmas. Várias coisas podem influenciar na capacidade de compreender um código por outra pessoa, beleza? Mas, entretanto, contudo, se você assumir que as coisas foram feitas direitinhas, você tem um ponto de dúvida levantado aqui nesse primeiro artigo. A gente pode vir aqui para um outro artigo, que é uma análise de produtividade, quando a gente olha para programação utilizando orientação a objetos no ambiente comercial. Esse estudo aqui foi feito dentro da IBM, tentando comparar, né, se utilizar linguagens orientadas a objetos de alguma maneira traziam mais produtividade. E aí aqui eles deixaram claro, né, que medir produtividade é muito difícil, então a medição aqui foi uma medição simples, que eles deixam claro no artigo, que não necessariamente indica a realidade, mas eles analisaram, né, por código produzido mesmo. E aqui, mais uma vez, utilizar uma linguagem orientada a objeto não mostrou, né, não piorou nada, mas não mostrou nenhum ganho significativo. Dá para ir para um outro lugar aqui, que é um post de blog de um cara que codava no Linux, ou seja, deve manjar minimamente ali. E aí tem aqui a opinião da pessoa, né, dizendo que todas as linguagens orientadas a objeto mostram alguma tendência de piorar, enfim, né, de levar os programadores e programadoras para uma armadilha de layering excessive layering, ou seja, excesso de camadas, né, excesso de abstrações, de indireções e por aí vai. Esse é um tema recorrente dentro da comunidade de programação em quem utiliza orientação a objeto, né? Vai ter gente que reclama bizarramente de indireções. Eu sou uma dessas pessoas, né, que acho que toda indireção tem que valer muito a pena e tudo mais. Não que eu reclamo bizarramente, mas eu penso assim, pô, se eu vou criar uma indireção, ela tem que valer muito a pena, dado a complexidade que ela vai me trazer. E aqui a pessoa reclama justamente disso, né? Então ela fala aqui em cima assim, ó: linguagens orientadas a objeto tornam abstrações muito fáceis. É muito fácil você criar novas abstrações e talvez isso seja uma coisa ruim, porque você não precisa pensar muito antes de fazer. É um bom ponto. Beleza? Então, se você for olhar, e aí se você for pegar vários outros artigos quando você pensa em deterioração de design, enfim, né, a qualidade do código produzido e por aí vai, se linguagens orientadas a objeto de fato fossem, oh meu Deus, a linguagem, o paradigma que veio e que mudou
toda a história da programação, você não veria tanto artigo, tanto material produzido sobre a falta de qualidade dos sistemas que na sua grande maioria são escritos com linguagens orientadas a objeto ou que de alguma maneira suportam detalhes do paradigma orientado a objeto. Beleza? Então, assim, um monte de problema ainda persiste. Quando a gente fala de manutenção, esforço cognitivo, para compreender ali o código, quando a gente fala de reuso, um monte de coisa ainda existe. Essa minha opinião já tinha sido mudada há bastante tempo, mas eu nunca tive a chance, né, de voltar atrás lá nas aulas e poder dar esse pedaço da aula de novo. Que eu começava a aula assim: imagine que você quer representar uma pessoa, né, que é uma usuária do seu sistema, e você tem um nome, você tem um e-mail, tem um login, tem a senha, e você quer ter operações como carrega o nome completo daquela pessoa, verifica se a senha tem N, X ou Y dígitos, e por aí vai. Como que você vai fazer? Como que você representa? Eu falava muito isso, né, para enviesar. Como que você representa essa pessoa dentro do seu sistema? Aí você vai ver que você não tem um jeito de representar essa pessoa, você vai ter que utilizar alguma construção extra na sua linguagem procedural. Se eu fosse começar a mesma aula hoje, eu diria assim: olha, você pode escrever o seu programa de computador, os paradigmas que eu conheço são esses daqui. Você pode utilizar orientação a objetos, você pode utilizar programação procedural, você pode utilizar programação funcional. E você vai conseguir fazer o mesmo programa que você quer, né? Independente do nível de complexidade, você vai conseguir fazer com qualquer linguagem aí dentro desses paradigmas e, enfim, né, se existem outros eu que não conheço, tá bom? Você vai conseguir fazer qualquer programa que você queira. A diferença não está na linguagem. A diferença está na habilidade da pessoa que vai utilizar aquela linguagem de programação. Eu diria também para essas pessoas ali, né, para a galera que estava na aula, que sim, pode ser que exista diferença quando você pensa na linguagem e, obviamente, seu paradigma, também em função do ecossistema de tecnologias que foi escrito, que existe, que se ao redor dessa linguagem. Você pega uma linguagem como Java, como C Sharp, como Ruby, como JavaScript, TypeScript, enfim, né, como Python, são todas linguagens que suportam o paradigma orientado a objeto, mas que tem um ferramental, né, um ecossistema de tecnologias muito forte. E é esse ecossistema que facilita muito o seu trabalho. Então, o paradigma, para mim, não existe a comparação de um é melhor que o outro, é uma comparação que hoje em dia, para mim, não faz nenhum sentido. Faz nenhum sentido. Não é que a orientação a objeto é uma Lamborghini e programação procedural ou qualquer outra é, sei lá, né, um Celta, pensando aqui, né, classificação dos carros mundo afora e tal. Para mim, tudo é Celta ou tudo é Lamborghini. Você decide qual que você prefere. Aí, a diferença tá entre o banco e o volante. Ou a diferença tá entre a cadeira e o computador. Como é de praxe aí, pelo menos para mim, de tudo que eu já vi. A minha observação, além do que eu trouxe aqui de referência para você, eu já desenvolvi sistemas utilizando linguagem orientada a objeto, já desenvolvi utilizando linguagens que suportam paradigma funcional e orientado a objeto, ou seja, misto ali. E hoje em dia, por mais que eu não esteja nas equipes de produto, hoje em dia, nesse exato momento da minha vida, eu vejo bastante código utilizando linguagem puramente funcional em sistemas super complexos também, gigantes e tal. Tá de boa. A parada tá lá funcionando, dá pra você entender o código. Dá pra você entender o código funcional sem saber da linguagem funcional, tipo Clojure ou qualquer outra que você queira pegar? Não, porque você não sabe a parada, então você aprende e sabe, e vai saber. Acho que essa é a minha opinião, né? As diferenças entre as linguagens é muito fácil de você descobrir, você bota em qualquer canto aí na internet, ChatGPT, você vai ver, né, classe, procedural, você vai ter, né, procedures e funções, as proceduras geralmente trabalhando sobre um estado compartilhado ali, você vai ter a programação funcional, 100% focada ali, né, nas funções, em diminuir mutabilidade e tudo mais. Se você perguntasse pra mim, pô, Alberto, se você, imagina que você tem a responsabilidade, né, pra não ficar em cima do muro, obviamente, você tem a responsabilidade de escolher, né, para um novo sistema, qual tipo de paradigma que você vai decidir. Geralmente, a minha escolha, na maioria das vezes, vai ser uma linguagem orientada a objeto, tipo Java,
E aí o meu guideline de código vai ser fortemente influenciado pela linguagem funcional. Eu acho, de fato, né, que variáveis compartilhadas, pelo menos na minha experiência, dificultam muito o entendimento geral de um sistema mais complexo. Mas, de novo, né, é sempre importante a gente entender que a nossa observação é isso aqui assim, ó, do planeta. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. A sua observação dentro do planeta não quer dizer nada. Então, por isso que eu acho muito importante juntar as referências. Mas a minha observação me diz que ter estado compartilhado para sistemas que ficam mais complexos tende a ser uma coisa mais difícil de você conseguir traquear de onde está vindo aquele estado, como é que você está pegando aquilo e tudo mais. Então, sim, eu geralmente utilizo mais o approach procedural quando eu estou pensando em scripts e tudo mais. O approach que eu prefiro para sistemas mais complexos é o que junta linguagem orientada a objeto com muita influência funcional. Por quê? Eu gosto da ideia de ter um arquivo onde eu tenho múltiplas funções que operam sobre um conjunto de variáveis que está compartilhado apenas para aquelas funções, que é o que uma classe faz aí, né? Você define os atributos e todas as funções, todos os métodos que estão naquela classe podem acessar aquele... Eu gosto disso, me parece fazer sentido. Eu posso levar isso de um lugar para o outro, eu não preciso ficar passando os parâmetros o tempo inteiro. Então, eu gosto, particularmente. Mas eu gosto muito quando a gente olha para o approach funcional, né, da ideia das funções puras, de minimizar a mutabilidade, porque eu acho que facilita, principalmente quando você tem problemas, e você, obviamente que todo software tem bug. Então, quando você pensa em tracking do estado e por aí vai, em linguagens funcionais, geralmente, as equipes tendem a concentrar a mudança de estado num canto só. E quando você pega sistemas que são orientados a objeto, pelo menos de novo só por observação, você vê ainda bastante código que vai mutando o estado dos parâmetros em cada um dos métodos que aquele parâmetro vai passando. E isso, na hora que dá um problema, dificulta muito em saber qual que é o ponto, né? Porque geralmente você tem uma correlação interessante entre problemas e mutação de estado. Então, se eu tivesse menos lugares mutando o estado, seria mais fácil de eu debugar aí o problema que está acontecendo. Essa é a minha preferência nesse momento da minha vida. Linguagem orientada a objeto com forte influência funcional. Beleza? Mas era isso, eu queria compartilhar com você hoje um pouco de tentar trazer um pouco mais de informação sobre essa disputa, se é que é disputa, né? Acho que esse é uma das coisas que eu acho mais interessante quando você junta tudo que você vê na indústria com a academia. Você tem muita opinião da indústria que é baseada puramente na observação da pessoa, no contexto que ela viveu, e ela acha que aquilo eventualmente pode representar a totalidade da parada. E muitas vezes não é assim. Beleza? Era isso. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou e tem um comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder pra você, beleza? Mas deixa de maneira educada. Tá bom? Era isso. Até a próxima. Tchau.